Boa tarde. Em nome da Assembleia Municipal do Barreiro, sejam bem-vindos à sessão solene e evocativa do 25 de Abril. Tivemos o prazer de assistir a um momento musical com a presença do trio da Escola de Jazz do Barreiro. Voz, Ana Mendes, contrabaixo, José Monteiro, guitarra, Luís Lapa. Peço a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal para entregar umas lembranças. Para darmos início à sessão solene e evocativa, chamo o segundo secretário da mesa da Assembleia Municipal, André Filipe Antunes, por favor. A primeira secretária da mesa da Assembleia Municipal, Ana Isabel Santos. Chamo o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, André Pinotes Batista, que tem desde já a palavra. Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa da Assembleia Municipal. Estamos hoje aqui no Mercado 1º de Maio, mas em bom rigor, a Assembleia Municipal representa todo o Barreiro e, portanto, esta é também a nossa casa. Eu gostava, antes de mais, de deixar ao Luís, ao José e à Ana em particular, até porque estou com a mesma dificuldade da Ana e espero que, para complementar a voz dela, não me falte a minha agora, agradecer à Escola de Jazz por mais uma vez ter participado também nesta dimensão cultural e também de acarinhar uma escola que nos diz tanto a todos. Permitam-me que saúde o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, todo o elenco de vereadores, os seus deputados municipais, as forças militares e civis aqui presentes, assim como o público que hoje aqui quis estar presente. E queria uma vez mais dizer-vos, sejam bem-vindos à Casa da Democracia Local. E porquê é que nós somos a Casa da Democracia Local? Somos porque acolhemos aqui a maior diversidade de opiniões, a maior diversidade de ideologias, a maior diversidade de pessoas e somos de todos os órgãos aqueles que têm uma maior representação e, portanto, aquele que tem uma voz mais plural. Nós, com esta cerimónia, encerramos um ciclo intenso de celebração do 25 de Abril, que teve diversos momentos mais formais, menos formais, momentos de contacto com a população, discursos, momentos culturais, como é o 25 de Abril na sua pluralidade, mas fazemos-lo aqui com um intuito também particular. Fazemos-lo aqui para estar próximo da população, fazemos-lo aqui para estar em contacto com quem quiser estar em contacto connosco, que é também um dos nossos desígnios. E hoje, em particular, gostava de recordar os 424 barreirenses que foram perseguidos pela PIDE, que foram espancados, que viram as suas vidas devassadas, que viram as suas famílias serem condicionadas. E de muitos que podia referir, tinha tentação de referir um familiar meu, mas não o vou fazer. Vou referir antes o Alfredo Monteiro, um resistente antifascista, um homem que muito antes do seu tempo deu a sua coragem física, a sua coragem psicológica para trazer este tempo que hoje celebramos mais cedo. Não foi possível, mas na pessoa dele nós não esquecemos nenhum dos homens e mulheres que viu a sua vida desfeita, que viu a sua vida perturbada, mas que ainda assim soube reerguer com a liberdade e para eles uma enorme salva de palmas porque é eles que devemos a liberdade. Mas permitam-me que no quadro europeu e mundial que vivemos hoje, que façam um destaque particular às nossas forças militares que naquela altura souberam interpretar a necessidade do país e mais, ser profundamente democráticas em contraste com o que acontecia noutras latitudes, onde os movimentos militares eram sinónimo de movimentos fascistas ou de movimentos repressores. Nós em Portugal, pela mão dos capitães de Abril, pela ação dos capitães de Abril, pela sua coragem, mesmo na sua heterogeneidade, tivemos um movimento militar libertador, um movimento militar que fez a transição para o regime democrático e entregou o poder a quem ele deve ser entregue, ao povo, para que o povo, através do voto, que passou a ser também, aliás, permitido às mulheres, pudesse escolher os seus representantes. E hoje devemos recordar os 3 Ds que nortearam aquele sonho, que nortearam aquela madrugada. A descolonização, que à minha geração dirá menos, mas à geração do meu pai, que hoje aqui está, dirá muito, porque era a angústia de não ir para a guerra, a angústia de ver alguns amigos a regressarem dentro de caixões,
por uma guerra injusta, uma guerra sem sentido, e também o desenvolvimento e a democracia. Esses deixam ainda atuais os dois últimos e devem ser refletidos, mas devemos também olhar um pouco, e os políticos, eu aqui exortava os políticos em particular, perante o público que aqui nos assiste, a fazermos também uma análise de qual é a saúde do nosso sistema democrático. Nós olhamos para o nosso sistema democrático e existe uma diferença entre percepções e a realidade. Mas a verdade é que as pessoas se sentem cada vez menos representadas pelos órgãos. E é interessante que recentemente tivemos um estudo que demonstra que em Portugal 43% das pessoas confiam no governo, 37% das pessoas confiam na Assembleia da República e já só 17% confiam nos partidos. E sobre isto é preciso dizer duas coisas. Estamos acima da média europeia em todas elas, estamos acima de França, Espanha, Itália e Grécia em todas elas, mas são resultados paupérrimos em todas elas. Isto é, a representação de mim próprio, de vocês que aqui estão, vale hoje menos do que valia no dia 25 de Abril, vale hoje menos do que aquilo que se começou a fazer. E então é nossa responsabilidade fazer algo sobre isso. E para mim, uma das questões fundamentais é, como disse Mário Soares, que os políticos se assumam. Que se assumam como políticos e que deixem de uma vez por todas de capitular perante o politicamente correto. Se temos que discutir se os políticos são bem remunerados ou mal remunerados, pois que se discuta, que se pare de iludir o povo, que se pare de arranjar panaceias, que se pare de arranjar historinhas, em vez de se ir aos problemas concretos. Se existe um problema com os deputados, com a Assembleia da República, pois que se discute esse problema, que haja coragem dos políticos de dizerem: sou político e para ter o exercício destas funções como elas devem ser, necessito destes meios, necessito destas responsabilidades. Porque se os políticos continuarem a baixar a cabeça e a fingir que não é com eles, se os políticos continuarem a não assumir que são políticos, então nós vamos continuar a prestar um mau caminho à democracia. E há uma coisa que é por demais evidente nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas dizem: muito bem, temos esse caminho para fazer, mas ainda não é o momento. E vai-se protelando. Mas a verdade é que o momento nunca será enquanto não houver a coragem de dizer: temos que debater e reformar o nosso sistema político. E nós temos que debater e reformar o nosso sistema político. Mas quero-vos dizer mais. Temos discutido, temos debatido, temos vivido, temos celebrado a liberdade, mas a liberdade só faz sentido e só é plena se houver respeito. E para haver respeito é preciso saber construir na diferença, mas é preciso também saber onde acabam umas liberdades de uns e onde começam as liberdades dos outros. E sobre essa matéria eu quero-vos dizer que existe uma diferença entre ser livre e fazer o que queremos. E isso é verdade para os políticos, como aqui disse, que têm que assumir a sua culpa em algum do processo democrático que tem acontecido, mas também é verdade que temos de ter a coragem de dizer que o povo não está sempre certo. E essa é uma segunda coisa que pode ser polémica, mas também tem que ser dita. E os políticos têm que ter a coragem de, por vezes, dizer: não, não é assim, e explicar, olhos nos olhos, os seus porquês. E os seus porquês não vão estar sempre certos. Mas falando de verdade às pessoas, vamos conseguir a confiança delas. Porque a minha experiência, apesar de jovem, diz-me o seguinte: quando nós olhamos olhos nos olhos a nossa população, seja na Assembleia da República, no Governo, na Câmara ou numa junta de freguesia, quando olhamos olhos nos olhos e lhes dizemos a verdade, a probabilidade de aceitarem até uma notícia menos boa é muito maior do que se as enganarmos uma e duas vezes. Isto é um laço de confiança que não pode ser quebrado, e eu estava a olhar para a Ana Ciolinda Silvestre, que é disso um exemplo há muitos anos. E Ana Ciolinda, da minha parte, o meu agradecimento por aquilo que tens dado, por seres aqui a autarca em mais anos em funções. Queria deixar na tua pessoa um elogio a todo o poder local democrático, também ele uma conquista do 25 de Abril. Mas também não há liberdade sem compromisso coletivo. E nós não podemos juntar-nos nestas cerimónias e esquecermos que a democracia se exercita durante todo o ano. É fácil espalharmos sorrisos, é fácil oferecermos flores, é fácil andarmos em campanha, mas a atividade política não é fácil. A atividade política é exigente do ponto de vista físico, é exigente do ponto de vista familiar. Estão aqui vereadores atualmente em funções, estão aqui outros vereadores que tiveram funções durante muitos anos e todos eles sabem como é desgastante exercer funções políticas. Mas, por fim, gostava de dizer que, para além de não haver liberdade sem respeito, para além de não haver liberdade sem um compromisso coletivo, também não existe liberdade sem igualdade. E nós temos caminhado como sociedade para uma desigualdade crescente. Sucedem-se crises, sucedem-se momentos conturbados, sucedem-se políticas diferentes, mas há uma coisa que não para de crescer, que são as desigualdades entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas. E sobre isso, todos nós democratas, da direita à esquerda,
passando pelos lados mais moderados aos menos moderados, temos que ter um compromisso de, ao nível local e ao nível nacional, combatermos as desigualdades. Mas permitam-me que finalize com aquilo que me parece essencial também da parte da Assembleia Municipal. Quando tomei posse, assumi o compromisso de dar mais direitos às oposições, porque eu exerço este cargo enquanto o povo do Barreiro quiser que eu exerça este cargo. No dia em que o povo do Barreiro não quiser, naturalmente cessarei essas funções. Eu espero um dia voltar a ser oposição. Espero voltar a ser oposição, como devem calcular, daqui a muito tempo, mas espero um dia voltar a ser oposição. E quero-vos dizer que cada vez que eu concedo mais direitos às oposições na Assembleia Municipal, eu sinto que era assim que eu gostava também de ser tratado. E é assim também que eu gostaria de ser tratado quando o povo do Barreiro decidir de forma diferente. Eu represento uma força política, não como Presidente da Assembleia Municipal, não o renego, eu sou do Partido Socialista, mas quando estou nas minhas funções de Presidente da Assembleia Municipal, tento, tanto quanto me é humanamente possível, representar todos, representar os direitos de todos. E é por isso que na Assembleia Municipal, hoje, os partidos menos representados têm mais tempo, é por isso que na Assembleia Municipal hoje temos transmissão em direto para que toda a gente possa ouvir todas as ideias, para que toda a gente possa ouvir todas as intervenções. É por isso que hoje a Assembleia Municipal tem um espaço no Boletim Municipal de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara por todo o apoio monetário, mas também o apoio que tem dado a este desígnio, que não é só meu, é também dele, esta democratização deste órgão, e dizer-vos que descentralizámos, fomos a todas as freguesias, começámos a ir aos sábados, começámos a ir de manhã para tentar estar mais próximo do povo. Nós vamos sempre fazendo uma avaliação e vamos continuar a fazer. Mas posso-vos dizer, e aqui dou um raspanete ao deputado André Brás dos Santos, que às vezes me quer elogiar, eu agradeço, mas quero agradecer à CDU, quero agradecer ao PS, quero agradecer ao Bloco de Esquerda, quero agradecer ao PAN, quero agradecer ao MCI, quero agradecer ao PSD, porque em conjunto temos desenvolvido um trabalho que torna a Assembleia Municipal um exemplo nacional de respeito, um exemplo nacional de tolerância, um exemplo nacional de debate político naquilo que ele é. E por fim, uma palavra para o Frederico Rosa, e permite-me furar o protocolo, é um grande orgulho ter-te como edil desta casa, tenho um grande respeito pelos sacrifícios que todos os dias fazes, que tu fazes e que fizeram aqueles antes de ti também. É o legado que tu carregas e tens carregado muito bem, e para ti também uma grande salva de palmas. Viva a democracia, viva o Barreiro, viva o Barreiro, viva o Barreiro, viva o 25 de Abril. Meus caros, então, se me derem só um segundo só para beber água, agradecia. Estou a sentir as dificuldades da Ana, da Escola de Jazz agora. Damos então início à nossa sessão, às intervenções dos partidos. Não vou ser fastidioso, todos os partidos vão ter 5 minutos para usar da palavra. Eu convidava o MCI, para o Movimento de Independentes de Coimbra e Palhais, para fazer a sua intervenção, na pessoa de Naciolinda Silvestre, sua Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia pela referência que fez, estou muito grata pelo elogio que me deu. Muito obrigado. Tal qual como a Ana e o André, também eu estou um bocadito debilitada, que é das coisas que eu melhor tenho é a voz e neste momento não posso usufruir. Qualquer das maneiras, obrigado por entenderem. Excelentíssimos senhores e senhoras, Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara Municipal, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, eleitos e eleitas, Presidente de Junta e União de Juntas de Freguesia do Conselho, entidades, convidados, público, comunicação social. Boa tarde. Comemorar Abril. Cumpriram-se 45 anos sobre este acontecimento histórico do nosso viver cotidiano. A Revolução de 25 de Abril de 1974. Na memória do povo português, o 25 de Abril está associado à conquista da liberdade e à coragem de todos aqueles que durante os 48 anos de fascismo lutaram contra a ditadura e perceberam que a escuridão não é eterna, assim o povo queira e faça. Em 25 de abril de 1974, o levantamento militar do movimento das Forças Armadas mudou o rumo de Portugal, concretizando profundas transformações políticas, económicas, sociais, culturais, afirmando Portugal como um Estado soberano, democrático e livre.
A história não pertence a ninguém. A história é património do povo português, tal como a viveu, e hoje é nosso dever lembrar a história, recordar este dia, um dia em que se renova a esperança num país melhor, sobretudo para as gerações futuras. Em abril de 1975, realizaram-se as primeiras eleições livres e com elas a certeza que outro Portugal era possível. Os valores e ideais de Revolução de Abril criaram grandes mudanças na sociedade portuguesa, constituindo um contributo inegável para a eliminação das desigualdades e injustiças e dotar o poder local político dos instrumentos necessários para ultrapassar os desafios da sociedade de hoje, entre as quais se encontram os problemas sociais, repito, os problemas sociais, nomeadamente que se respeita aos mais frágeis, aos mais idosos, aos reformados e pensionistas. O novo regime conquistado com a Revolução de Abril foi fundamental na constituição do poder local democrático. Hoje temos órgãos autárquicos democraticamente eleitos, nos quais as freguesias têm o papel determinante no desenvolvimento do nosso país pela sua proximidade às populações. Quem faz o serviço público como autarca, com mandato conferido pelo povo, tem a dupla responsabilidade de zelar pelo bem comum e dignificar, pelo exemplo, a missão que lhes foi confiada. Comemorar Abril é recordar aquela madrugada histórica e o esforço de todos aqueles que, ao longo destas quase 5 décadas, se empenharam na construção de um país mais solidário e livre. Nunca esquecer que a maior inimiga da liberdade é a indiferença. Comemorar Abril é transmitir a confiança a todos quantos já nasceram depois da Revolução, que é possível continuar a percorrer o caminho para uma sociedade mais justa. Comemorar Abril é continuar a lutar por uma sociedade evoluída, informada, inclusiva e respeitável. Comemorar Abril é prestar homenagem com sentido de emoção aos sublimes capitães de Abril e do povo português pela sua coragem e determinação. Comemorar Abril é lembrar que o 25 de Abril não tem dono. É pertence de todos os portugueses que desejam e sonham com a construção de um país mais equilibrado, justo, fraterno, solidário, porque a democracia será sempre um processo inacabado. Tal como escreveu Sofia de Melbrenner, façamos dos nossos dias um dia inteiro limpo e um despertar da noite e do silêncio, rumo a uma sociedade plena e respeitadora dos mais elementares direitos do homem, a liberdade. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva Coina, as freguesias, Coina, Palhais, Alto Seixalinho, Barreiro, Lavradio, enfim, Santo António. Viva o Barreiro, viva Portugal. Obrigada. Dava então a palavra ao PAN, na pessoa do Durval Salema, que passou neste mandato a ter representação, enriquecendo-nos também com isso. Tem a palavra, Sr. Deputado. Hoje com mais tempo do que é vital. Excelentíssimas senhoras e senhores, na qualidade, nas várias funções e representações aqui presentes. O PAN associa-se às comemorações do 25 de Abril, data que vive no consciente de cada português e que ficará para sempre imortalizada no património material de Portugal como uma das mais belas e marcantes conquistas coletivas da nossa história. Abril é, para os portugueses, o mês da Revolução, sendo o seu dia 25, acreditamos nós que para sempre, sinónimo de liberdade. É, pois, importante, enquanto sociedade que preza a vida e convivência democráticas, recordá-lo, celebrá-lo e, mais importante, senti-lo como se do primeiro se tratasse. É por isso que nos propomos fazer, não apenas agora, mas sempre, honrando os que no passado se bateram por um Portugal livre e democrático e ladeando os que, tal como nós, pugnam por uma democracia mais forte, consolidada e transparente. O 45º aniversário do 25 de Abril ocorre num ano particularmente desafiante para a Europa, com a existência de eleições europeias que ditarão, disso ninguém tenha dúvidas, o futuro do projeto europeu. A verdade é que o projeto europeu está numa encruzilhada, a ponto da própria democracia estar em causa.
seja pela ascensão de movimentos eurocéticos, nacionalistas e extremistas, seja pela crescente desmobilização dos cidadãos em torno do mesmo, ou na desacreditação do próprio sistema democrático e, em particular, dos partidos políticos que o alimentam, quando no próximo dia 26 de maio os cidadãos europeus forem chamados a votar, será muito mais do que a escolha de representantes que estará em causa, antes a própria integridade da União. No mês da Revolução, e passados escassos dias do Dia da Liberdade, é impossível não questionar a subserviência da Europa à economia e à total desconsideração dos direitos humanos, dos animais e do ambiente. Mas, afinal, quando foi que consensualizámos a prevalência do extrativismo sobre o comércio justo, equitativo e regulado por elevados critérios sociais e ambientais? Quando foi que consensualizámos a indiferença e o desprendimento para com o nosso próximo? No mês da Revolução, e passados escassos dias do Dia da Liberdade, é impossível não questionar a negação em que a Europa mergulhou em matéria ambiental, tentando soluções paliativas para problemas estruturais e mantendo o paradigma do consumo exacerbado que lapida recursos e ameaça irreversivelmente a biodiversidade. Mas, afinal, quando foi que consensualizámos o paradigma produtivista, intensivo e massificado, a expansão da poluição atmosférica terrestre e marinha e a redução ou mesmo a extinção das espécies vegetais e animais? Quando foi que consensualizámos que o planeta é nossa propriedade e que as gerações futuras a ele não têm direito? No mês da Revolução, e passados escassos dias do Dia da Liberdade, é impossível não questionar a forma condescendente como a Europa convive com a segregação e com o ódio, motivados por questões de género, de orientação sexual ou de raça. Mas não apenas, como convive com o flagelo da violência, seja ela doméstica no parto contra crianças no trabalho, ou como convive com a discriminação no trabalho em razão do género. Mas, afinal, quando foi que consensualizámos que existem direitos humanos de primeira categoria e outros de segunda, terceira ou mesmo quarta? No mês da Revolução e passados escassos dias do Dia da Liberdade, é urgente questionar. E é importante fazê-lo, justamente porque, como bem sabemos, cada ano, além de abril, tem mais 11 meses, pelo que a melhor forma de cada um de nós tem de respeitar abril é transportar para os demais meses do ano os valores, os princípios e a esperança. Tornaram aquela data uma realidade tão acarinhada por todos nós. Viva os 25 de Abril. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também pelo poder de síntese. Eu dava em seguida a palavra ao deputado Francisco Alves, do Bloco de Esquerda, e enquanto ele se desloca para o palco, queria fazer duas menções. Queria agradecer a todo o movimento associativo aqui presente e queria também agradecer à provedora da Santa Casa da Misericórdia por mais uma vez estar presente, uma entidade tão representante do nosso Conselho. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Falar do 25 de Abril, passados 45 anos, significa também falar do 25 de Abril e das preocupações que hoje temos. Isto é só uma entrada, porque de facto temos problemas a resolver hoje e não bastam discursos, é preciso resolvê-los mesmo. 45 anos do 25 de Abril, a ação militar desencadeada pelos capitães de Abril, onde se fez ruir a ditadura do Estado Novo, o fim da PIDE, da censura e da guerra colonial, foram libertados os presos políticos, onde o Parlamento e o poder local passaram a ser eleitos pela vontade popular, foi importante. Nessa sequência, houve um tempo de lutas enormes que concretizaram muitos dos anseios populares. O direito à habitação, à educação, a criação do Serviço Nacional de Saúde, do salário mínimo nacional e das pensões de reforma. Isto é garantir a dignidade de quem trabalha. 45 anos depois daquela manhã libertadora que transformou Portugal, as regiões administrativas, uma das três categorias das autarquias previstas no artigo 236 da Constituição da República Portuguesa, ainda não foram criadas. As outras duas autarquias locais, as freguesias e os municípios, continuam a não ter competências necessárias para responder da melhor forma ao problema das populações. E os meios financeiros atribuídos às autarquias não têm respeitado a lei das finanças locais. Este é verdadeiramente um problema que temos que ultrapassar. 45 anos depois, o direito à habitação, consagrado no artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, ainda está por cumprir. Por isso, é necessário exigir ao Estado medidas concretas que levem a que todos tenham direito,
para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Citei. Aqui no Barreiro, temos também de dar resposta aos inúmeros pedidos de habitação que se acumulam sem resposta. É preciso dar passos concretos e orçamentar verba robusta já em 2020 para alterar este déficit social. O Bloco de Esquerda assumirá essa responsabilidade a quando da discussão do Orçamento Municipal. O Serviço Nacional de Saúde, uma das maiores conquistas da nossa democracia, precisa de ser defendido e melhorado para que se cumpra e respeite a proposta que António Arnaud e João Semedo nos deixaram. Há 40 anos, o Serviço Nacional de Saúde foi conquistado sem PPPs e com hospitais públicos. Hoje, ou há poucos dias, havia um acordo do Bloco de Esquerda com o Governo, que, curiosamente, não fala a verdade quando António Costa o nega e deixa espaço para o grupo parlamentar do PS apresentar uma proposta que abre de novo a porta à gestão privada dos serviços públicos de saúde. Com a direita a bater palmas com este recuo, o PS precisa de coragem para não ceder à pressão de Marcelo Rebelo de Sousa e assumir a proposta que Arnaud e Semedo para garantir um Serviço Nacional de Saúde público e universal, afastando os grupos privados da gestão dos hospitais públicos. Cumprir Abril é avançar nos direitos sociais, particularmente na saúde, quando se sabe que Portugal é o quarto país da Europa com a população mais envelhecida. E isto é falar de Abril e perspectivar o cumprimento das promessas de Abril e da Constituição de Abril. Pode não ser agradável, estamos numa Assembleia presidida por socialistas e, de facto, é aqui que as coisas têm que ser clarificadas. Celebrar também o 25 de Abril de 74, que, como se disse, pôs fim à guerra colonial, à censura e à ditadura fascista do Estado Novo, é saudar também o 1º de Maio, pela negociação coletiva, pelo aumento dos salários, contra a precariedade, por um emprego digno e com direitos. No próximo 1º de Maio, assinala-se os acontecimentos de Chicago, as manifestações pela redução da jornada de trabalho diária para as 8 horas e assim nasceu o Dia Internacional do Trabalhador. Em Portugal, neste 1º de Maio de 2019, estamos num tempo novo de valorizar o trabalho e quem trabalha, criar emprego digno, combater a precariedade e os baixos salários. Estamos no tempo de reverter os ataques aos direitos dos trabalhadores e a estagnação das carreiras em resultado das políticas neoliberais. O Dia Mundial do Trabalhador será assinalado por jornadas de luta em muitos países por melhores salários e condições de vida, por pensões dignas e pelo fim da precariedade, enfrentando as políticas da Comissão Europeia e do BCE contra o mundo do trabalho. É isto que também é Abril. Combater os tratados orçamentais e as imposições europeias. Viva o 25 de Abril, viva o 1º de Maio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria então a palavra ao representante do PSD, Marco Binhá, para fazer a intervenção do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado. Já está ligado o microfone. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou o Marco Binhá, da bancada do Grupo Municipal do PSD. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Presidentes de Junta de Freguesia aqui presentes, vereadores, membros da mesa da Assembleia Municipal, demais deputados municipais e eleitos locais, senhoras e senhores convidados, barreirenses e amigos do Barreiro. Viva o 25 de Abril! Celebramos hoje o 25 de Abril, os seus 45 anos. Celebramos a geração que fez a Revolução, em especial as nossas Forças Armadas. Celebramos hoje essa vitória sobre 7 anos de ditadura militar, seguidos de 41 de ditadura sob o Estado Novo. Aos nossos que viveram esses anos com medo de ter demonstrado uma opinião, torturados por não se conformarem e presos, mortos por não se calarem, a estes desses dias totalitários também invocamos como heróis no caminho da liberdade alcançada com o movimento militar que se transformou pelas pessoas na revolução que celebramos. Hoje reunimos aqui como autarquia,
como indivíduos, cada um com o seu caminho e com o Estado ao serviço da dignidade da pessoa e não a pessoa ao serviço do Estado. Graças ao 25 de Abril. Não deixemos perder Abril. Hoje construímos o Estado para viver com ele, como organização política soberana, no limite do que as relações internacionais o permitam. Não vivemos para o Estado. Devemos respeitar o planeta, respeitarmos-nos uns aos outros, cuidar uns dos outros, olhar uns pelos outros e com o Estado proceder ao que com ele fazemos melhor. A subsidiariedade do Estado é também graças a Abril. Não deixemos perder Abril. O Estado, após o 25 de Abril, respeita a pessoa e está ao serviço da pessoa, segundo a organização determinada numa lógica democrática representativa. A democracia representativa é outra das vitórias de Abril que evocamos e agradecemos com o modo de todos fixarmos a organização do Estado que deve servir a nós todos, graças a Abril. Não deixemos perder Abril. Vale a pena hoje e sempre celebrar Abril, celebrar a liberdade, porque cada dia há vozes para quem quer o Estado leviatã a servir-se das pessoas para fins de uns contra os outros. É Abril, é liberdade que estas vozes falem, mas não é de Abril nem de liberdade que falam. Falar para as pessoas é falar a língua da humanidade em vez da língua dos totalitarismos, da xenofobia e do racismo. Falar para as pessoas e ser firme na defesa da pessoa é ter a certeza que o outro sou eu também, como parte da humanidade. Falar para as pessoas é lembrar o fim de uma guerra colonial, guerra fratricida e tão hedionda como todas. Guerra à vida por propósitos alheios aos das pessoas que a viveram ou que nela morreram. Falar de Abril é falar da democracia política, económica, social e cultural. Falar de Abril é falar da social-democracia. É falar da preservação do imprescindível espaço de escolha, sem o qual a dignidade individual não existe. Falar de Abril é falar da abertura de fronteiras e de horizontes, da liberdade de circulação, da reabertura de Portugal ao mundo, da participação na construção europeia, da independência dos povos colonizados. Não deixemos perder Abril. Falar de Abril é falar de crianças e jovens, mas também é falar de idosos e das suas necessidades de proteção e de realização. É falar de cultura, é falar de respeito pelo outro, de urbanidade e de civilização. Isto graças a Abril. Não deixemos perder Abril. É falar da dignidade da pessoa e de liberdade como normas maiores numa comunidade. É o que evoco hoje e que sempre deve ser lembrado. Na data do 25 de Abril e todos os dias, para não voltarmos ao silêncio dos dias de ditadura. O 25 de Abril devolveu-nos ao estatuto próprio de pessoas, com o Estado ao seu lado para as servir. Graças a Abril. Não deixemos perder Abril. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha a palavra agora a Susana Ramalho, da CDU, para usar da palavra. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, caros barreirenses. A Revolução de Abril, iniciada pelo movimento das Forças Armadas, ao qual prontamente se associou o levantamento popular, veio devolver a esperança ao povo português, propiciando conquistas políticas, sociais, económicas e culturais que a Constituição da República, promulgada em 2 de abril de 76, veio acolher. Mas a Revolução de Abril não é apenas o dia 25 de Abril. São dezenas de anos de um caminho desbravado e trilhado passo a passo por quem sempre acreditou que Portugal não estava condenado a viver amordaçado, nem o seu povo a viver esmagado e oprimido pelos grilhões da ditadura fascista. Porque o fascismo existiu, semeou pobreza, fome, miséria, analfabetismo e doença, e impôs o trabalho infantil, subjugou as mulheres. Foi o poder de meia dúzia de famílias multimilionárias, censurou e oprimiu, perseguiu e prendeu opositores antifascistas, ergueu o campo de concentração do Tarrafal, campo da morte lenta, torturou e matou. Não esquecemos tudo isto como não esquecemos o papel do PCP, de gerações de comunistas, de outros democratas e resistentes antifascistas que de forma firme, corajosa e abnegada enfrentaram a ditadura fascista e mesmo na clandestinidade, mesmo sob o chicote da censura, da repressão e da tortura, lutaram para a derrubar, muitas vezes pagando com a própria vida.
e sublinhamos o papel revolucionário de muitos trabalhadores e democratas barreirenses que pela sua luta foram presos e torturados para que o 25 de Abril fosse possível. E foi Abril, com a sua ação libertadora, que pôs fim a este tempo de terror, que trouxe um tempo de esperança e força para transformar. A Revolução de Abril abriu portas à liberdade de expressão, de manifestação, de organização política e sindical, abriu portas à participação social e ao desenvolvimento e pôs fim à guerra colonial. Na sequência do golpe contra-revolucionário de 11 de março, foram nacionalizados setores estratégicos da nossa economia, como foi o caso da CUF, da CP, da banca e dos seguros. Para pôr a terra a produzir, os operários agrícolas apropriaram-se das herdades e lançaram a reforma agrária. Foi com Abril que, pela primeira vez na nossa história, foi reconhecido ao povo português o direito universal à saúde, tornando possível, através da criação do Serviço Nacional de Saúde, o direito de todos os portugueses a um sistema público e universal de segurança social que dê apoio na doença, no desemprego, na velhice e na invalidez. Foi consagrado o direito à educação para todos, independentemente das condições sociais e económicas de cada um. Foi garantido o direito à fruição e criação cultural, à cultura física e ao desporto. Foi consagrado o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos, o direito à habitação, o direito à igualdade entre mulheres e homens e ao salário mínimo nacional. Mas Portugal é hoje um país absolutamente diferente, muito há ainda por fazer. Apesar dos avanços registados na reposição e conquista de direitos, Portugal necessita de uma resposta mais rápida a problemas estruturais ligados ao desenvolvimento das capacidades produtivas nacionais e ao fortalecimento dos serviços públicos para dar resposta às necessidades dos trabalhadores e do povo. É necessário inverter de forma mais célere o desemprego e a precariedade, bem como a desigualdade social. Celebrar Abril é também lutar por uma política que dignifique o trabalho e os trabalhadores, que dê resposta aos problemas do país e do povo, que abra caminhos ao desenvolvimento económico e social. O poder local, parte integrante do regime democrático, é também uma conquista de Abril consagrada na Constituição da República. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, que tem necessariamente de ser dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. Desde as primeiras eleições livres de dezembro de 1976, que o poder local operou profundas transformações sociais na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, muitas vezes na resolução de problemas que excedem largamente as suas competências. Celebrar Abril é também celebrar o poder local democrático, lutar pelo seu papel relevante na democracia portuguesa e por meios que o possam dotar da capacidade de intervir na solução dos problemas das populações. É lutar pela reposição das freguesias ao povo, garantindo a proximidade que tão bem caracteriza o poder local. Celebrar Abril é resistir e lutar contra os que querem reverter as conquistas alcançadas, atacando a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de Portugal. Pela Revolução de Abril, pelos valores que representa, vale a pena lutar. Com a força do povo, com a luta, construiremos um país mais livre, mais desenvolvido, mais justo e solidário. Será com os valores de Abril que se construirá o futuro de Portugal. E porque não desistimos, haveremos de transformar o sonho em vida. Daqui, partimos para a comemoração do 1º de Maio e estamos todos convocados para as ações de luta já marcadas pelo movimento sindical. Viva o 25 de Abril, viva o 1º de Maio. Por fim, daria a palavra ao Partido Socialista, na pessoa da deputada Carla Aguiar, seguindo-se a intervenção do Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. Tem a palavra, Sra. Deputada. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, digníssimos convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Comemoramos este ano o 45º aniversário deste marco tão importante da nossa história, o 25 de Abril de 1974. Um dia tantas vezes desejado e ansiado, um dia sonhado e tornado possível por homens e mulheres que nunca se resignaram. O caminho foi longo, doloroso e muitas vezes manchado de sangue. Sangue dos que sempre acreditaram e nunca baixaram os braços. Estamos aqui hoje no Mercado 1º de Maio, ao lado do Parque Catarina Eufémia. Não poderia deixar de mencionar esta grande mulher que foi assassinada a tiro por quem defendia o antigo regime. Com apenas 26 anos, analfabeta, Catarina Eufémia tinha 3 filhos, um dos quais de apenas 8 meses, quando em maio de 1954 ofereceu resistência ao regime, a quando da sua participação numa greve de assalariadas rurais. Catarina fora escolhida pelas suas colegas, um grupo de 14 mulheres, para apresentar as suas reivindicações.
acabou atingida por 3 balas à queima-roupa pelas costas, numa atitude cobarde de quem reprimia a livre expressão, de quem temia o livre pensamento. Longe estaria esta ceifeira alentejana de imaginar que a sua coragem deixaria marca em toda a luta de um povo, que a sua coragem a tornaria um ícone da resistência, não só no Alentejo, mas por todo Portugal. Mas haveria ainda um longo caminho a percorrer, desde este fatídico dia, em maio de 1954, até àquela madrugada de abril, em 1974. Incontornável será a referência ao movimento das Forças Armadas e aos Capitães de Abril, um grupo de homens corajosos que tornaram possível o sonho de um país livre e democrático, que souberam interpretar os anos de luta, de resistência, de lágrimas e principalmente de esperança do povo português. Derrubaram um regime ditatorial e opressivo que durante 48 anos manteve o país numa miséria moral e material atroz, que impediu qualquer espécie de liberdade, que perseguiu, prendeu ou forçou ao exílio os que o combatiam. Mas Abril foi e é muito mais. Abril trouxe a nós mulheres o direito ao voto. Às mulheres apenas foi permitido o direito de voto universal nas primeiras eleições pós-25 de Abril em 1975. Ao contrário dos homens que desde 1945 podiam votar, ainda que num sistema viciado, e mesmo que analfabetos, as mulheres só tinham acesso às urnas com o equivalente ao curso do liceu, ou seja, o que é hoje a escolaridade mínima obrigatória, ou se fossem chefes de família, por viuvez ou marido ausente, desde que com idoneidade moral. E mesmo instruídas, dentro do então instituído, perdiam o direito se casadas com um marido com capacidade eleitoral. A participação política das mulheres no 25 de Abril foi determinante para produzir não só esta, mas alterações profundas na sociedade e na legislação, consagrando o direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família, na participação social, política, cultural e desportiva e o direito aos serviços públicos, direitos esses até então inexistentes. Não poderia deixar também de salientar o poder local democrático que a Revolução de Abril nos trouxe, poder esse que permitiu que as populações possam livremente escolher as suas políticas locais, as que pretendem para o rumo a seguir, de forma a levar a cabo o desenvolvimento dos seus concelhos. A caminho do seu segundo ano de mandato, as escolhas autárquicas dos barreirenses vêm já traçando as suas opções, de entre as quais se evidenciam sinais suficientes para que possamos acreditar que os objetivos da matriz do desenvolvimento local em que votaram para o Barreiro lhes permitirá reconquistar o seu lugar na economia metropolitana e regional. Estamos certos que aqui no Barreiro contaremos com a determinação e a perseverança do Sr. Presidente da Câmara para levar o Conselho a um patamar mais elevado e a ser uma referência na área metropolitana, fazendo jus ao mérito do poder local. Com toda a variação, sem exceção, respeitando as diferentes opções políticas legítimas e salutares em democracia. Minhas senhoras e meus senhores, muito se lutou, muito se mudou. Mas estamos conscientes que este será um caminho nunca terminado. Que o 25 de abril de 1974, o dia em que Portugal voltou a ser uma democracia após 48 anos de ditadura, nunca cai em esquecimento. Que as conquistas de abril perdurem no tempo, para que as gerações mais jovens e as vindouras estejam sempre conscientes da luta dos homens e das mulheres que as tornaram possíveis. Que a liberdade de Abril seja uma realidade hoje e sempre. Viva o 25 de Abril, viva o Barreiro, viva Portugal! Dava então agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Deixe-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os eleitos, senhores vereadores, público em geral, presidentes das freguesias, caros e caras amigas barreirenses. Falar do 25 de Abril é, obviamente, falar de democracia e falar de liberdade. Tenho dito isto em todos os cursos que tenho feito, já desde o ano passado. Eu sou já filho do pós-25 de Abril e uma das coisas que mais me preocupa, eu que cresci com pais e avós que sofreram também na pele o 25 de Abril, é olhar para esta nova geração que já cresce sem uma ideia do que é o 25 de Abril, sem uma ideia concreta daquilo que custou ter a liberdade e, pior,
dar a democracia e a liberdade como um dado adquirido da nossa sociedade. E é preciso todos termos consciência que liberdade e democracia não são de todo um dado adquirido. É preciso termos consciência que o acesso à saúde, o acesso ao ensino, o acesso à habitação, por muito que seja um caminho que ainda tem que ser trilhado, e vai ser trilhado com certeza, não são um dado adquirido e nasceram da luta de muitos daqueles que ao longo dos anos, e várias vezes são aqui referenciados, sofreram na pele, deram a sua vida, e não é só a sua vida, são vidas de famílias que ficaram destroçadas em virtude de uma luta por uma convicção, que é pela liberdade de escolhas, pela liberdade de eleger os nossos representantes, que a nossa sociedade avançava. E a eles temos que dar o nosso muito obrigado pela possibilidade de estarmos aqui hoje a debater, a falar, a poder dialogar nas mais diferentes correntes de opinião, mas a podê-lo fazer livremente, sem medo, dando a cara e partilhando opiniões. Confesso que uma das coisas que mais me preocupa, como disse há pouco, é como as novas gerações compreendem o 25 de Abril. No 25 de Abril, à tarde, tive a oportunidade de estar reunido com um grupo alargado de jovens a que pedi que me dissessem para eles o que é o 25 de Abril. E, curiosamente, a palavra mais referenciada era união. Aquilo que entendiam e que vinha à cabeça quando se falava do 25 de Abril era união. Pois bem, não podiam estar mais corretos. União nos princípios básicos onde construímos os nossos valores democráticos. União no caminho que fundamenta a democracia e sobre o qual podemos discutir as nossas diferentes correntes de opinião. União nos valores que nunca podemos abandonar se queremos ter uma democracia sã, mas queremos fazer um percurso perigoso que temos que evitar, de aderir ao populismo como forma de agradar e não como forma de construir. Confesso que estas palavras tão simples como dizer que o 25 de Abril significa união não podiam ser mais sinceras e, para mim, mais corretas. Porque foi através da união sob um ideal que se conseguiu fazer um percurso para pôr fim a um regime ditatorial. Foi através da união, independentemente das correntes de opinião que estiveram dentro desta união, que se fez a fundação para se poder ter uma sociedade verdadeiramente democrática. E nós não podemos deixar de reconhecer que somos uma democracia ainda jovem, com muito caminho para percorrer. Mas nós, também ao nível local, e muitas vezes os discursos do 25 de Abril sempre me deixaram uma sensação. Falamos sempre de palavras muito sentidas, mas pouco consequentes. E o nosso desafio tem que ser mesmo esse. Tem que saber transportar as palavras sentidas que todos dizemos para uma consequência prática na nossa vida do dia-a-dia. E essa consequência prática trata-se, desde logo, saber conviver com opiniões diferentes. Trata, desde logo, saber integrar e reconhecer a diferença, mas trabalhar para que o papel político, porque a política é fundamental, seja reconhecido pelas pessoas. E também ao nível local temos vários desafios para ultrapassar. Desde logo, como já foi aqui referenciado, as questões da habitação. Desde logo, como também já foi aqui referenciado, as questões da saúde e as questões da educação. Mas há uma coisa que não posso deixar de referir. Se o 25 de Abril nos deu acesso ao ensino, não há democracia sem educação. E a educação depende de cada um de nós. Exercer a nossa liberdade onde acaba o outro. E esta não é uma decisão coletiva. É uma decisão individual que tomamos todos os dias. Exercitar a nossa educação para possibilitar a discussão, para possibilitar o exercício pleno da nossa democracia e, acima de tudo, para possibilitar que nunca o espaço democrático seja posto em causa por via de um qualquer populismo. Não posso deixar
de finalizar esta breve intervenção sem fazer referência aos muitos barreirenses que estiveram envolvidos no 25 de Abril. Não só os que estiveram envolvidos no 25 de Abril, mas que aqueles que ao longo dos anos e que não chegaram a ver o 25 de Abril, tudo deram para que este dia chegasse. Não podemos ter futuro se não tivermos memória. Não podemos ter a consciência plena e passá-la às novas gerações do que significa o 25 de Abril e a reconquista da nossa liberdade, se não soubermos reconhecer, e deixem-me que vos diga que ao longo dos anos temos sabido, e é importante que o continuemos a saber fazer, o papel que tanta gente, mais conhecida ou mais anónima, teve para nos possibilitar a todos nós estarmos aqui a viver em democracia, que, volto a referir, não é um dado adquirido. Meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas, é muito importante transportar estes valores muito para além do mês de Abril. E Abril tornou-se numa referência. Falamos de Abril, é sinónimo de falarmos de democracia e de liberdade. Mas temos que conseguir, e esse é um papel que tem que nos unir todos, é a tal união que nos falava, que independentemente das diferentes opiniões políticas que existem, como já aqui foram expressas, que haja uma opinião que seja comum a todos. É pela democracia que lá vamos. Viva o 25 de Abril, viva o Barreiro. Convidamos agora a ouvirmos o hino nacional e para isso que se levantassem também. Agradeço uma vez mais a presença de todos. Marcamos certamente encontro para daqui a um ano e até lá que continuem as nossas lutas pela liberdade, continuem as nossas lutas pelo aprofundamento da democracia. Em nome da Assembleia Municipal do Barreiro, damos por encerrada a sessão solene do 25 de Abril. Obrigada a todos.